Neste tutorial vamos aprender a inserir um gerador de caracteres, ou GC. Está aí um exemplo, nada mais é do que uma caixa de texto que aparece sobre a imagem nos vídeos. O primeiro passo é inserir a caixa, o retângulo. A gente vai clicar aqui nesse ícone na lateral, vai aparecer aqui as configurações de posição do objeto. Eu escolho aqui qual posição na linha do tempo, na timeline, eu quero inserir. E aqui eu deixo marcado adicionar camada. Na sequência eu clico em aceitar. O cursor é este aqui. Se eu marquei lá a posição do cursor, a caixa de texto vai surgir a partir daqui na timeline. Perceba que na sequência o meu cursor muda, vira uma cruz, uma cruzinha. Agora é hora de desenhar o retângulo. Com o mouse eu clico e arrasto. Daí eu crio o meu retângulo sobre a imagem. A partir desse momento, na timeline, vai aparecer aqui a faixa do retângulo. Eu tenho como mudar esse elemento do retângulo de faixa. Posso mudar a faixa dele. É só eu selecionar e eu posso utilizar essas setas aqui em cima para alterar a posição do retângulo, mudar a faixa do retângulo. Então aqui, ó, clicando na seta para baixo, eu coloquei ele aqui para baixo, ou seja, para depois do vídeo. Agora tem um problema, se eu colocar ele para depois do vídeo, o vídeo vai ficar sobre o retângulo. Então o retângulo não vai aparecer. Então o ideal para que o retângulo fique sobre o vídeo é que a faixa do retângulo seja uma faixa anterior à faixa do vídeo. Então eu venho aqui, ó, clico na setinha novamente para ele subir. E aí agora ele ficou numa faixa anterior à faixa do vídeo. Com isso ele fica sobre o vídeo na tela de reprodução. Esse aqui é o elemento referente ao retângulo na timeline. Vou dar o play. E tá aí, ó. O retângulo ele aparece na tela de reprodução durante todo o tempo em que o elemento está aqui na linha do tempo, em que o cursor for passando sobre o elemento na linha do tempo. Eu posso reduzir o tempo de exibição desse retângulo. É só clicar na borda do elemento e arrastar. E aí eu posso ampliar ou reduzir o tamanho. Cliquei no play, ó. O retângulo ele some justamente quando o elemento se encerra aqui na linha do tempo, na timeline. Mesma coisa no começo dele. Eu também posso aqui inserir uma cor no meu retângulo. Aqui ele está com a cor branca, né? Mas eu posso alterar essa cor. Basta eu vir aqui em cor do pincel, clicar aqui na setinha, e aí vai aparecer para mim um leque, uma gama de opções de cores, para que eu possa escolher. Então eu escolhi aqui a cor verde. Já alterei a cor da minha caixa, do meu retângulo. Posso aqui também fazer alterações na borda do retângulo. Ele pode ter as bordas quadradas, mas eu também posso optar por bordas arredondadas. Posso optar aqui por um preenchimento transparente, por inserir borda ou retirar borda. E eu posso vir aqui nesse ícone, mais opções, mais ferramentas. Clicando sobre esse ícone, eu posso também definir a opacidade do meu retângulo. Ou seja, posso aqui definir se ele vai ficar um pouco mais transparente ou não. Eu posso alterar a transparência do meu retângulo, utilizando aquela escala. Então eu não preciso deixar ele 100%. Eu posso deixar ele com alguma opacidade. E posso alterar também mudar o retângulo de lugar. É só clicar sobre ele com o mouse e arrastar. Eu altero o retângulo de lugar aqui na tela de reprodução. Agora é hora de inserir o texto. Eu venho aqui nesse ícone, o T, que é de texto. Na sequência eu clico em texto. Aí o cursor vai mudar, vai virar uma cruz. Da mesma forma, eu clico e arrasto para criar a caixa de texto. Quando eu crio a caixa de texto, aparece lá na timeline também um elemento referente ao texto. Para digitar o texto é só clicar dentro da caixa e digitar. Normal. Aí eu crio o meu texto. Também posso mudar a caixa de texto de lugar, é só clicar e arrastar. Clicar e arrastar. Eu altero a caixa de texto, escolho o local, a posição dele na minha tela de reprodução. E aqui, clicando e arrastando na borda, eu posso redimensionar o tamanho da caixa de texto também. Para alterar a cor do texto, é só vir aqui nesse ícone, desde que o elemento texto esteja selecionado. Clico na setinha e escolho qual cor eu quero para o texto. As outras opções de edição de texto lembram muito
as opções presentes nos editores de texto, com os quais nós já estamos acostumados. Na linha do tempo eu posso mexer aqui também na posição do elemento texto, da mesma forma como eu fiz com o retângulo. Eu vou deixar aqui o texto em uma faixa anterior à faixa do retângulo. Observe que ele está sobre a faixa do retângulo aqui, a faixa de texto, que é para poder o texto aparecer na tela de reprodução sobre o retângulo. Eu também posso aqui redimensionar o tempo de reprodução do texto. Basta eu clicar na borda do elemento texto e arrastar para definir o tempo de duração do texto na tela de reprodução. Também vou mudar aqui o tempo de reprodução do elemento retângulo, reduzir aqui, e agora eu vou dar play para ver como ficou. Observe que na reprodução, o GC, texto, ele aparece e desaparece de uma forma muito repentina, né? Observe aqui no início. Ele aparece de uma hora para outra e no final também. Ele está desaparecendo. Quando termina ali o elemento na linha do tempo, na tela de reprodução ele também desaparece de forma muito repentina. Eu tenho como suavizar isso adotando a ferramenta de Fade In e de Fade Out. Eu posso suavizar o aparecimento e o desaparecimento do texto na tela de reprodução. Seleciono aqui o elemento texto, vou até efeitos de vídeo, na sequência clico em transparência e aqui eu opto por Fade In ou Fade Out. Fade In é o aparecimento gradual e o Fade Out é o desaparecimento gradual. Comecei aqui colocando Fade In, que é o aparecimento gradual. Vou repetir todo o processo agora para adicionar o Fade Out. Então está aqui. Na camada relativa ao texto aparece o Fade In e o Fade Out. Vou repetir o procedimento aqui agora para o retângulo. Seleciono o elemento retângulo e faço a mesma coisa. Efeitos de vídeo. Primeiro eu vou colocar o Fade In. Na sequência eu coloco o Fade Out. Coloquei o Fade Out. E esses efeitos aparecem aqui na camada dentro do retângulo. E agora vamos ver como ficou. Eu vou manipular aqui o cursor com o mouse, dar play. Observe que ele agora aparece de uma forma gradual e desaparece também de forma gradual. Esse é o efeito do Fade In e Fade Out, que eu adotei tanto para o texto quanto para o retângulo.